Olá, pessoal. Aqui é o professor Márcio Rodrigues, professor da Escola Internacional de Ministérios, e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito especial, muito importante, que ao final curtir esse vídeo e também se inscrever no nosso canal. O segundo mito que nós temos acerca da teologia ou sobre a teologia é que teologia é para quem vai ser pastor, ministro do evangelho, para quem vai ser pregador do evangelho, ou até mesmo para aquele que tem uma vocação divina. Quero começar respondendo esta indagação, né, essa questão que muitas vezes as pessoas dizem que é estudar teologia. Eu não vou estudar teologia porque eu não vou ser pastor, eu não vou tomar conta de igreja. Trazer aqui um texto da palavra do Senhor que diz lá em Oséias capítulo 6, verso 3, diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então, estudar teologia é continuar o processo de aprendizagem, o cristão continuando este processo de aprendizagem, é conhecer e continuar conhecendo. Então, logo, nós entendemos que estudar teologia não é apenas para ser ministro, para ser um pregador, um pastor, mas estudar teologia é você aprofundar no conhecimento de Deus, é continuar este processo de aprendizado. E você precisa continuar conhecendo a Deus e conhecendo a sua vontade. Em Provérbios de Salomão, capítulo 1, verso 5, está escrito: que o sábio ouça e cresça no aprendizado, e aquele que entende obtenha orientação. Estudar teologia não é apenas um exercício ministerial, pastoral, mas é uma necessidade de todos, pois todos nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o nosso Criador, conhecer o nosso Salvador, conhecer o amor de Deus por nós, pela nossa vida, conhecer quem Deus é. Então, estudar teologia é muito mais do que eu estudar para ser um ministro, para ser um pastor, mas estudar teologia, estudar para ter conhecimento da verdade, conhecimento de Deus e conhecimento da sua palavra. Como em todos os tempos, e muito mais agora, os cristãos que querem viver uma vida bíblica, uma fé bíblica e autêntica, e se manter no caminho da verdade, defendendo a sua fé e combatendo as falsas doutrinas e ensinamentos, eles devem estudar teologia. Então, você que está hoje me ouvindo esse pequeno estudo da palavra de Deus, você que quer defender a sua fé, você que quer caminhar na verdade, você que quer agradar a Deus, você que quer servir a Deus melhor, você precisa estudar teologia, porque teologia é estudar sobre Deus, sobre a vontade de Deus revelada na sua palavra. Muitos não deixam o leite espiritual porque não procuram crescer intelectual e espiritual. Muitos não sentem necessidade de aprofundar na palavra de Deus, nas Escrituras, porque pensam que isso é um dever apenas pastoral, do ministério. Muitos acham que estudar a Bíblia, conhecer este livro sagrado, aprofundar neste livro sagrado, conhecer os aspectos culturais, os aspectos linguísticos, os aspectos doutrinários dessa palavra, isso é um dever apenas do ministro do Evangelho, daquele que foi vocacionado, ou chamado, ou ordenado por Deus. Mas o próprio Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos que nós devemos crescer no conhecimento, crescermos no conhecimento da palavra do Senhor, crescermos em graça, mas também crescermos em conhecimento. Então você precisa entender que estudar teologia é crescer em Deus, crescer no conhecimento de Deus. E isso não é apenas para os pastores, para os ministros do Evangelho, ou para aqueles que têm uma vocação ao santo ministério. Mas isto é que Deus pede para que todos os seus filhos
Busquem conhecimento, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor. Estudar teologia é para aqueles, sendo vocacionados ou não, que amam a Deus, desejam conhecer mais a sua palavra, que querem ser mais eficientes no trabalho do Senhor. Então, estudar teologia, aprofundar nas Sagradas Escrituras, é para todos aqueles que amam a Deus e desejam servi-lo da melhor maneira, com excelência, com qualidade, servir o próximo, servir a igreja, cumprir a vontade de Deus. E para isso, você precisa conhecer a palavra